Saiu na Folha de São Paulo uma reportagem da Folha que mostra efeitos da pandemia na economia de municípios do sertão nordestino, efeitos graves, inclusive levando, claro, ao cancelamento de eventos que são muito importantes, em alguns casos vitais para a economia da região. E muita gente depende demais de eventos que acontecem principalmente no meio do ano. Esses eventos foram cancelados por motivos óbvios, né? Mas a reportagem, além de retratar os efeitos da pandemia, ela acaba conduzindo ali o leitor por um fio que é a maneira como muitos dos cidadãos desses municípios do sertão nordestino avaliam o governo Bolsonaro e acaba vendo, esse parece ser inclusive o mote ali da reportagem, né? Uma comparação entre Bolsonaro e Lula e como essas pessoas, são eleitores, né? Como essas pessoas se posicionam em relação a um governo e outro. E não há citação, por exemplo, ao que foi feito naquela região e efeitos do que aconteceu durante o governo da Dilma ou durante o governo do Fernando Henrique lá atrás, mas basicamente Lula e Bolsonaro. E muita gente pode se perguntar por que há essa concentração de perguntas em duas personagens, né? E outros ex-presidentes não são mencionados, não há comparações com esse ou aquele período. Porque, basicamente, parece ser essa a ideia, a de projeção de um embate eleitoral, né? Vale sempre ressaltar que nós estamos há 2 anos, né, da eleição, 2 anos e alguma coisa, da eleição para presidente. E, aliás, quando o Fernando Henrique, numa conversa com o pessoal do Estadão, disse que hoje é contra a possibilidade da reeleição, e a reeleição que foi introduzida na legislação brasileira e, portanto, na Constituição, passou a haver a permissão constitucional para a reeleição de presidente, governador, prefeito, enfim, nos cargos executivos, exatamente no governo Fernando Henrique. Eu me lembro que na época, aqui mesmo na Bandeirantes, dizia o seguinte, que a reeleição em si não é um problema. Mas primeiro, que o Fernando Henrique deveria estabelecer que ela valeria a partir do próximo presidente, para que não fosse ele um possível beneficiado de uma mudança na Constituição promovida por ele e que encontrou ali respaldo no Congresso Nacional. Há até hoje discussão sobre como foi a tramitação daquela emenda, né? De qualquer maneira, foi aprovada e o Fernando Henrique, sim, se beneficiou. Foi reeleito em 1998, como sabemos, né? Então ele teve um segundo mandato em razão de uma emenda defendida por seu governo no primeiro mandato. E seria, não que haja um impedimento jurídico, né? Mas seria mais interessante, mais generoso, mais despojado, e seria a defesa de uma instituição e não de uma circunstância. Faria com que a medida perdesse qualquer caráter de casuísmo, né? E fosse defendida conceitualmente, e não como uma possibilidade do então presidente da República se reeleger. Mas não foi o que aconteceu. Acabou virando, sim, uma medida com consequências casuísticas, né? E o Fernando Henrique foi reeleito. Acho até que ele poderia e deveria, se assim acreditava, defender o instituto da reeleição, defender a possibilidade de reeleição,
defender que a Constituição permitisse a reeleição. Mas seria interessante, seria inclusive, do ponto de vista político, um ganho biográfico, histórico, se ele tivesse estabelecido, ainda que não houvesse na lei esse impedimento, mas tivesse estabelecido, olha, para mim, eu fui eleito com a possibilidade de um único mandato e abro mão da possibilidade de um segundo mandato, né? Pois bem, mas quando o Fernando Henrique agora, nessa entrevista ao Estadão, se disse contrário à possibilidade de reeleição, muita gente bateu palmas, alegando que, de fato, a possibilidade de reeleição antecipa muito o debate eleitoral. Mas convenhamos, não é assim, não é? Se fosse apenas um mandato, sem possibilidade de reeleição, também as circunstâncias poderiam provocar a antecipação do debate eleitoral. É assim que ocorre, não é? Porque imediatamente após a posse de um presidente, muita gente já se mobiliza pensando na eleição seguinte, não é? É assim que funciona, ainda que não haja a possibilidade daquele presidente se reeleger. Porque mesmo que ele não possa se reeleger, mesmo que se encerre a possibilidade de reeleição, ele terá um candidato e vai trabalhar por esse candidato. Por diversos motivos, hein? Muitas vezes para jogar o lixo para debaixo do tapete, não é? Muitas vezes para ter algum controle do que vai ser encontrado nas gavetas. Então é claro que mesmo havendo a possibilidade de reeleição, no Brasil, e não apenas no Brasil, mas no Brasil, há muito tempo o hábito da antecipação da discussão eleitoral. Antes mesmo de haver a volta da eleição direta para presidente, houve a eleição direta para governadores. E eu me lembro, não havia possibilidade de reeleição, e eu me lembro claramente que o governador eleito em 86, ele toma posse e seus oponentes já começam a articular candidaturas para a próxima eleição para governador. Funciona assim. Bom, mas por que essa história da reeleição tem a ver com essa reportagem da Folha? Porque é claro que alguns candidatos já estão colocados, né? Já se anunciam sem a oficialidade da campanha, porque isso é impedido por lei, e aí a lei é tratada até com sorrisos de desdém, né? Porque é claro que as candidaturas saem às ruas muito antes da possibilidade legal de uma candidatura ser oficializada. Depois, em alguns casos, é mero procedimento protocolar. Isso é claro, né? Vejamos, em 2018 nós tivemos uma eleição. Em 2019 já havia, não necessariamente da parte do próprio potencial candidato, mas de seus simpatizantes, correligionários e tal, já estava na rua e na internet o Ciro 2022, não é? O Bolsonaro, que chegou a falar contra a possibilidade de reeleição, mas deixou a porta aberta, dizendo, olha, se o Congresso quiser acabar com a reeleição, eu apoio, não é? Agora, se não acabarem, nada me impede de ser candidato. Se há possibilidade, se está mantida a possibilidade, eu sou sim candidato. E é candidato. Ninguém tem dúvidas disso. Em nenhum momento o Bolsonaro aparece tergiversando, né? Usando eufemismos, driblando a ideia. Não, ele assume a condição de, desde já, desde o ano passado, quando tomou posse, de candidato à reeleição. Não é isso? Tanto que já houve até discussões se a chapa de Bolsonaro terá Mourão como vice, já que o Mourão não foi o primeiro dos escolhidos, né? E ele pensou no Magno Malta,
Depois o entorno de Bolsonaro acabou entrando em choque com o Magno Malta. Ele pensou na deputada estadual mais votada no estado de São Paulo. Ele pensou no príncipe, mas acabou escolhendo o general Mourão. E houve já momentos de afastamento, de divergência. Hoje parece haver uma sintonia melhor, embora com alguma distância, etc. Não é aquela história de vai lá em casa tomar um cafezinho, né? Mas o Bolsonaro e o Mourão parecem hoje menos distantes e com a clara ideia de evitarem desgastes públicos nas declarações, um desgaste mútuo, né? Inclusive o Mourão sempre tem feito questão de enfatizar que algumas decisões, ele concordando ou discordando, pertencem exclusivamente ao presidente da República. E o Lula? O Lula é simples. Se ele não tiver um impedimento legal, ele será candidato, não é? Não há a menor possibilidade de que o PT resista a isso. Nem quer. Ninguém tem a força eleitoral do Lula dentro do PT. Não há no PT ninguém com a força eleitoral do Lula, não é? É verdade que a cada dia há especulações, porque por enquanto o Lula não pode, porque ele está enquadrado na lei da ficha limpa, por ter sido condenado em segunda instância no caso do triplex do Guarujá. Pois bem, e aí falam em Flávio Dino, falam no Haddad, que foi para o segundo turno em 18. E quando falam em Flávio Dino, falam em alguém de outro partido, não é? Falam em outras possibilidades de apoio do PT aqui e acolá. Aliás, sempre que isso é colocado publicamente para o Lula, ele rechaça, dizendo o seguinte: olha, o PT não pode abrir mão dos eleitores que tem, da força eleitoral que tem, simplesmente por abrir mão. É preciso que um candidato do chamado campo, que uns chamam de progressista, outros de esquerda, etc., mas que alguém se mostre mais viável eleitoralmente do que uma candidatura petista. É claro que se o candidato for Lula, não vai aparecer neste campo alguém com a sua força eleitoral, né? E é óbvio, por outro lado, e o Ciro já deixou isso claro, embora, como diria Magalhães Pinto na política, você olha para o céu, a nuvem está de um jeito, está parecendo um urso. Aí você olha para o chão, olha de novo e aquilo que parecia um urso agora está parecendo um pavão, né? Então, assim como as nuvens, a política muda muito rapidamente. E o Ciro particularmente, né, que foi inclusive ministro do Lula, foi ministro do Itamar, já esteve próximo de outras forças políticas, depois se afastou, e ele diz, é uma resposta, aliás, que já foi usada por vários políticos, né? Não sou eu que mudo, os partidos é que mudam. E aí eu troco de partido, porque o partido mudou. Pois bem, o Ciro Gomes provavelmente manterá a sua candidatura, não é? Mas é claro que o fator Lula, ele é estudado pelo Ciro, ele é estudado pelo Flávio Dino, ele é estudado pelo Bolsonaro, e ele é estudado por digamos, um campo, como dizem, que ainda não tem a definição, não é? É o Dória? Não necessariamente, mas um campo político que não necessariamente estará com o PSDB, que deve ter candidato próprio, não é? Não deve apoiar Ciro, não vai apoiar Lula, não vai apoiar Bolsonaro. E todo mundo olha para o Dória e vê o Dória como uma candidatura, como alguém que postula já uma candidatura a ser considerada pelo PSDB. O Dória, claro, ao contrário do Bolsonaro e do Ciro e do Lula, ele não sai dizendo que é candidato. Aliás, no começo do ano ele esteve no estúdio da Bandeirantes e eu disse para ele que Bolsonaro, Ciro e Dória eram vistos como candidatos já colocados para 2022. E aí, claro, ele deu a resposta padrão, disse que não era hora de falar em candidatura, era hora de pensar em governar,
usou a expressão que ele é muito cara, né, de gestão, mas o Dória já havia tentado ser o candidato do PSDB em 18, né? E aí não conseguiu, foi candidato a governador e foi eleito. Mas enfim, há alguns nomes aí que são tidos como caçapas cantadas, serão candidatos. E há uma certa dúvida sobre a possibilidade, e aí que entra, por exemplo, o nome de Sérgio Moro, né? A possibilidade de um candidato que não se enquadra nem no bolsonarismo, nem no lulismo, nem como apoiador do Ciro, e que pode ou não apoiar o PSDB, mas pode ter candidatura própria. Pode até ter uma candidatura a vice numa chapa do PSDB, mas pode ter candidatura própria. Mas e o Lula? O Lula depende de uma decisão do Supremo com relação a uma ação movida pela defesa dele, Lula, e que pede que o Supremo considere a suspeição de Sérgio Moro naquele processo do triplex. E caso o Supremo considere que aquele processo está anulado por ter decidido que houve sim uma condução suspeita, politicamente direcionada, ou que o juiz Sérgio Moro, na sua condição de magistrado de primeira instância, teria atravessado os limites legais de sua atuação, eles podem anular aquele processo de primeira instância. E aí é óbvio, se está anulado na primeira, anulado está na segunda. Não pode haver confirmação na segunda instância de um processo anulado na sua primeira instância, na sua origem. No juiz solitário, quando vai para o colegiado pode confirmar a sentença, pode mudar alguns aspectos da sentença, inclusive a pena, como já fez diversas vezes, ou pode decidir que é inocente aquele que foi considerado culpado em primeira instância. Ou ao contrário, um juiz de primeira instância pode dizer que o réu é inocente, a procuradoria pode recorrer e na segunda instância o sujeito pode ser considerado culpado. Mas se há anulação do processo em primeira instância, aquilo que foi julgado em segunda instância desaparece. Desaparecendo a decisão de segunda instância, desaparece automaticamente a condição de limitado pela lei de ficha limpa em que se encontra hoje o Lula. Ele não pode ser candidato, como não pôde em 2018, inclusive foi uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que considerou que o Lula não poderia ser candidato porque estava enquadrado na lei de ficha limpa, promulgada, aliás, no governo Lula. Então, se o processo é anulado, Lula se torna candidato. E aí, claro, dois políticos que são sempre apresentados e vistos por boa parte da sociedade como antagonistas permanentes, sem nenhuma possibilidade de aproximação, Lula e Bolsonaro, são também, ao mesmo tempo, figuras que se encontram em determinados modos de operação, não é? Inclusive os programas sociais. E o Bolsonaro teve, nas pesquisas recentes, uma alta considerável no Nordeste, exatamente a única região do país onde ele perdeu para o Haddad. Ganhou em todas as outras, foi eleito, como sabemos, com uma vantagem considerável pela votação que teve no Norte, no Centro-Oeste, no Sul, no Sudeste, mas no Nordeste ele perdeu. E o Nordeste tem sido uma meta estabelecida pelo governo Bolsonaro de avançar em popularidade, portanto, em potencial eleitoral, com programas sociais. A reportagem enfatiza aqui que, por exemplo, a ajuda emergencial, que é vista como fundamental, vou dar um número aqui. Nos estados do Nordeste, a aprovação do Jair Bolsonaro, numa pesquisa Datafolha de agosto, nós até falamos sobre ela aqui,
ela subiu da pesquisa anterior para esta pesquisa Datafolha de 27% para 33%. Um salto de 5 pontos, né? E o Bolsonaro sabe, e qualquer pessoa que se debruce aí sobre o assunto sabe, que isso é efeito da ajuda emergencial, né? E aí a reportagem até cita que o Executivo e o Congresso disputam a paternidade, mas aí convenhamos, né? É uma observação que deve ser vista como mera distração. Porque em qualquer democracia, programas sociais, ajudas emergenciais, embora partam como projeto ou do parlamento ou do executivo, é claro que ao fim é um trabalho de ambos. Nós nos lembramos aqui que nos Estados Unidos houve uma tremenda discussão entre Trump e o Partido Democrata por causa do nível do debate no Congresso, particularmente na Câmara, onde os democratas têm maioria, no Senado os republicanos têm maioria, em relação a programas emergenciais lançados durante a pandemia. Então é claro que é sempre, no final das contas, uma obra conjunta. Mas para o eleitor, o que conta é o seguinte: o meu bolso está vazio, a despensa está vazia, eu não tenho dinheiro para isso ou para aquilo, ou o meu bolso está um pouco melhor do que antes, ou a despensa está um pouco mais cheia do que antes, ou há um pouco mais de carne na geladeira do que antes, ou eu consigo comprar um pouco mais do que antes. E a associação é com o governo. E no caso do Brasil, com o presidente. Isso é assim nos Estados Unidos, aquela famosa frase lá do assessor do Clinton: é economia, vírgula, estúpido. Não é sempre a economia, há outras coisas que pesam numa eleição. Uma hora a mais, uma hora a menos, mas a economia é fundamental. No debate entre Reagan e Jimmy Carter, na televisão, Reagan lançou a pergunta fatal. Ele perguntou, olhou para a câmera, era um ator, sabia lidar com câmeras, olhou para a câmera e fez a pergunta decisiva: você está melhor hoje do que há 4 anos ou sua situação é pior hoje do que era há 4 anos? Era pior. A inflação havia subido nos Estados Unidos e essa pergunta foi fatal para a tentativa de reeleição do Jimmy Carter. E Ronald Reagan foi eleito com uma votação estrondosa. Então é claro que pesa o bolso, pesa a despensa, pesa a geladeira, pesa o quilinho a mais de carne, pesa a compra um pouquinho mais farta ou menos farta, ou muito menos farta, no supermercado, no armazém ou na venda, não é? Então isso que a reportagem da Folha mostra no Nordeste é exatamente isso. Muita gente que não votou no Bolsonaro fala agora com alguma simpatia, mas, mostra a reportagem, também mantém a simpatia em relação ao governo Lula, não é? Ao que a memória traz dos tempos do Lula. E como há a possibilidade de o Supremo desamarrar o Lula da lei da ficha limpa, e portanto há a possibilidade de que ele seja candidato, e se isso for possível, ele será, se não houver essa amarra e se não houver um impedimento que hoje não é considerado, né? A saúde, enfim, as coisas que podem acontecer, ele será candidato. Dentro do PT, se o Lula diz sou candidato e não há impedimento legal, não há no partido qualquer barreira, pelo contrário, né? Imediatamente o partido abraça Lula candidato. Não há oposição interna. Então, essa possibilidade parece ser o fio do novelo que a reportagem vai mostrando passo a passo em regiões do Nordeste. Então,
É bom lembrar que, por exemplo, a tradicional Missa do Vaqueiro, que leva todo ano 60 mil pessoas a um parque chamado João Câncio, na zona rural de Serrita. É uma tradição que vem desde a morte do vaqueiro Raimundo Jacó, assassinado em 1954. As festas relacionadas com Padre Cícero, com Luiz Gonzaga, todas elas foram atingidas, não é? Então circulou muito menos dinheiro na região, além das consequências da pandemia que foram vistas em outras regiões. Fechamento de lojas, pelo menos durante um período, perda de empregos, não? Nas grandes regiões metropolitanas, Recife, Salvador. Então, é claro, é óbvio que a pandemia fez muita gente mergulhar na incerteza, na perda de dinheiro, na perda do emprego. E aí chega a ajuda emergencial, que fez, inclusive, como aconteceu no Sudeste, muita gente ganhar mais com a ajuda emergencial de R$600 do que ganhava antes da pandemia. Esse fenômeno foi observado em todas as regiões do país. Tal é o drama socioeconômico que grande parte da população brasileira enfrenta com pandemia, sem pandemia, que é ganhar muito pouco, que é sair para caçar o alimento, caçar a sobrevivência dia após dia, tarde após tarde, manhã após manhã, noite após noite. A luta pela sobrevivência é cotidiana. E aí uma ajuda como essa acaba muitas vezes produzindo uma melhora. E ela traz um nome, Jair Bolsonaro. O Bolsonaro sabe disso e por isso até acalenta o Renda Brasil como um programa social que é o Bolsa Família turbinado e com algumas mudanças, mas ainda é preciso ver a viabilidade econômico-financeira de um plano como esse, porque ele não é temporário, ele é permanente, e ele pode ser decisivo, como o Bolsa Família foi o mais importante cabo eleitoral do PT em várias regiões. Então é claro que a reportagem acaba mostrando os programas sociais como pontos de convergência entre o bolsonarismo e o lulismo, e como o eleitor da única região onde Bolsonaro perdeu, como ele está encarando, como ele encara essas duas figuras, Jair Bolsonaro e Lula. Isso está dado? Não. Eles vão se enfrentar em 2022? Não se sabe. Não se sabe nem se o Lula poderá ser candidato. E há tantas e tantas coisas que podem ocorrer, né? Em 2 anos. É óbvio. Não há garantia de que os dois serão candidatos. Pode ser que nenhum seja. Mas é uma possibilidade. E pela força eleitoral de ambos, a reportagem vai ao sertão nordestino e mostra um pouco de como a população local encara essas duas figuras, que não anulam necessariamente as outras. Mas não tenham dúvidas. O que disse o Lula na segunda-feira, aquele vídeo gravado, e o que disse o Bolsonaro na segunda-feira, mostra que ambos trabalham muito com essa possibilidade, não é? De que estarão frente a frente em 2022. E não tenham dúvidas, pelo menos em alguns momentos, esse é o cenário que ambos querem, não é? Esse é o cenário que ambos acalentam e pelo qual trabalham. De novo, opostos se enfrentando e reduzindo a insignificância qualquer possibilidade de um terceiro campo, não é? Essa possibilidade não deve ser descartada. Ela, por enquanto, é ilegalmente inviável, juridicamente inviável, legalmente inviável. Porém, essa inviabilidade legal e jurídica, ela pode ser removida daqui a pouco pelo Supremo, não é? E aí, não tenham dúvidas, tanto
o bolsonarismo quanto o lulismo trabalharão bastante para que esse seja o cenário em 2022. O embate entre ambos.